Olá, sejam bem-vindos ao canal do UOL Esporte. Eu sou Thiago Biasoli, editor do UOL. Estamos aqui hoje para entrevistar Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians. Vamos falar sobre o pleito do próximo dia 25, sobre as propostas e os projetos que ele tem para comandar o Corinthians, o segundo clube com a maior torcida do país. São quase 40 milhões de torcedores. É uma responsabilidade incrível. E a campanha não deve ser menor do que isso. Eu te agradeço pela presença aqui, Augusto. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado aí pela oportunidade. Vai ser um prazer a gente poder esclarecer para o torcedor, nos conhecer e falar de proposta para o Corinthians a partir de 2024. Legal. Quem vai participar dessa entrevista comigo é o nosso setorista do Corinthians, Lucas Mussetti. Tudo bem contigo, Lucas? Tudo bem, Thiago? Tudo bem com você? Já agradecendo ao Augusto por topar o convite. Vamos lá que tem muito assunto para a gente tratar aqui. Legal. Então a primeira pergunta, Augusto, para você, ela é simples e objetiva. Lembrando que nós dividimos essa entrevista em duas partes. Nós também vamos entrevistar o outro candidato, então nós vamos fazer perguntas comuns aos dois, perguntas que dizem respeito ao Corinthians, e numa segunda parte da entrevista vamos fazer perguntas específicas, hoje as que dizem respeito ao Augusto. A primeira pergunta que eu vou te fazer, e vou repetir lá na próxima entrevista, é: qual é a sua história no Corinthians? Conta para o torcedor do Corinthians qual é a história de Augusto Melo dentro do Corinthians. A história é a história de um torcedor apaixonado, né, que chegou no Corinthians com 14 para 15 anos, fazendo a sua peneira, e depois se tornou sócio, depois comecei a frequentar assiduamente. Sempre joguei futebol na minha vida, fui jogador federado de futsal, isso nos credencia para algumas coisas, e através do futebol a gente fez grandes amizades dentro do clube, e através da amizade você ali angaria votos, né? Você arrasta votos. Foi aí que eu percebi que quando esse pessoal me convidou para o conselho, ele estaria nos usando pelo fato da gente arrastar voto. E aí fui para o conselho, depois do conselho eu fui assessor da base, mesmo como durante o conselho me colocaram na base, acabei assumindo o Sub-17 como assessor, antigamente era diretor, que até uns criticam, até eles mesmos hoje bate, ele não foi diretor, ele é assessor. Não, antigamente a nomenclatura era diretor. E depois que o Andrés assumiu a presidência, ele mudou toda essa nomenclatura. Quem era vice de futebol passou a ser diretor e quem era diretor passou a ser assessor. E aí fui assessor da categoria de base do Sub-17, onde fomos vencedor em tudo que você imagina de base, uma formação maravilhosa, campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil, o único título que tem em 113 anos foi na nossa gestão, uma gestão de pessoas técnicas que conhecia, por isso que nós demos uma grande economia, demos lucros para o Corinthians, aumentamos a porcentagem de atletas para o Corinthians, e foi aí que o nosso nome começou a crescer e foi pincelado no caso que a gente fala para sair como candidato, criamos uma base. E a história é a história de um corintiano apaixonado que conhece hoje o clube como ninguém há mais de 40 anos. Quer dizer, então começou com 15 anos. Você era bom de bola? A gente conhece um pouquinho, eu joguei muito na Varja, joguei federado futsal, que na época eram empresas. Mas qual era a tua posição? No campo eu sempre joguei de centroavante ou atacante de beirada, chute forte, goleador. Isso a gente tem um histórico, a família, amigos, tem álbuns, tem notícias de jornal. Enfim, é uma coisa bem bacana. Tenho lá um book lá que a esposa na época fez, toda a família, né? Então a gente tem uma história legal, e principalmente em Arthur Alvim, né, que é minha essência. Eu vim do Paraná de 4 para 5 anos e me enraizei justo em Arthur Alvim, que lá está a minha essência. Pode continuar, só vazou um pouquinho, Lucas. Meus melhores amigos estão lá e hoje, por incrível que pareça, está a nossa arena, na qual eu frequento todos os jogos, e é uma gratidão eterna pelo bairro e pelos amigos. Mussetti, você não pôde entrevistar o centroavante Augusto, então comece fazendo a pergunta para o candidato. Vamos falar primeiro sobre o futebol do Corinthians, Lucas. É isso. Augusto, você citou que já teve experiência diretiva no Corinthians. Eu queria saber como você imagina a estrutura do departamento de futebol. Existe aí meio que uma obrigação de um diretor estatutário. O Alessandro hoje é esse homem do mercado, mas é ex-jogador, não tinha muita experiência até o convite do Duílio. Como você imagina a estrutura do departamento de futebol? Você vai delegar isso para alguém de mercado? Você vai tomar essas decisões? Enfim, qual que será o desenho do departamento de futebol do Corinthians? O que é legal, Lucas, que é o seguinte: a base ela é uma escola, é uma universidade para que você assuma o profissional. É exatamente o que acontece na base e acontece no profissional. A formação, o trabalho técnico, o conhecimento. Inclusive o Alessandro, hoje criticam ele, o setor que ele exerce, né? Claro, sem experiência, pelo que todo mundo comenta, mas ele tinha experiência como jogador, que ele fazia a nossa transição de base profissional. Trabalhei com ele ali 2 anos, foi um trabalho fantástico ali que foi feito,
de conhecimentos, por isso que nós na base deu tudo certo enquanto trabalhamos, nós tínhamos uma filosofia de jogo da mesma forma que o Tite, a cada 15 dias nós tínhamos uma reunião para que a base tivesse a mesma filosofia de jogo que o profissional, por isso que a gente teve uma base também vencedora, assim como foi o nosso time profissional vencedora. E é isso que nós queremos aplicar na nossa gestão. Nós temos hoje um único CT integrado base profissional, infelizmente existe um muro ali que separa a base profissional, que nós vamos acabar, derrubar esse muro, para que ele seja uma integração só, para que esse garoto também participe do profissional, para que a gente tenha a mesma filosofia, a mesma metodologia de jogo, em todo sentido, tanto na recuperação de atletas, com fisiologista, com nutricionista, com psicólogo, enfim, para que esse jogador já chega nesse profissional já maturado, mais de 50% preparado, ele só precisa ali mais tirar o peso da camisa, uma integração, ir para os jogos, um banco, enfim, entrar 2 minutos e aí ele começa uma preparação. O que nós queremos, que eu deixe bem claro, Thiago e Lucas, o Corinthians ele vem sendo dirigido há muito tempo por amizade, por amigos, jogadores contratados por indicação, não monitorado. Nós tínhamos um dos melhores departamentos, que era o Cifute, do país, né? Que inclusive nós já estamos em conversa, monitorando, querendo entender para que a gente possa fazer essa junção e ter um departamento novamente qualificado, técnico, né? Porque nós vamos estar contratando só jogadores muito bem monitorados, pontuais, e é isso que nós queremos. O Corinthians vai ser dirigido por um executivo de mercado, uma pessoa atualizada, que conheça, que tenha o conhecimento, que tenha as indicações, para que possa ajudar a gente a montar um time forte a partir de 2024. Mas você já pensou nesse desenho? É um diretor profissional e um ex-atleta? Quantas pessoas tomando decisão? Você já tem esse desenho? Eu sou favorável, Thiago, ex-atleta, principalmente na parte de base, a parte de formação. Zagueiro, volante, atacante, impulsão, cabeceamento, laterais, para que aprenda mais a centralizar. Hoje nós não temos, o Corinthians não tem um cobrador de falta, nós não temos no país hoje um cobrador mais de falta, um exímio como o Neto, como o Marcelinho, Rivelino, enfim, tantos outros que nós vimos, um Dicá, um Zenon, que eu vi jogar, que sou ídolo, enfim. Nós queremos isso, e o Corinthians é uma fábrica de jogadores. Veja aí esse momento que nós estamos vivendo, alguns atletas que apareceram, que nós demos de graça, infelizmente. Nós não queremos isso. Atletas nossos formados em categoria de base será a nossa terceira receita. Primeira receita será rendas, camisa, televisão, placas. Então, atletas nós vamos formá-lo, maturá-lo, ganhar título. Depois sim, nós vendemos com uma condição muito melhor, que é isso que nós queremos. Então, nós queremos esses ex-jogadores que acompanhem isso, que dê essa estrutura também. E automaticamente nós vamos estar qualificando esses ex-atletas. Já tenho parceria com a universidade também, porque hoje, queira ou não queira, você precisa ter um determinado estudo, fora a prática, que eles realmente, a parte que eles conhecem, a parte de visão, o olheiro que a gente fala, que quando você vê um garoto bater na bola, quando você vê um garoto dominar, você já sabe ali a condição que ele tem, você trabalha ele melhor. Porque hoje a maioria dos jogadores, eles são preparados, a parte física, a parte técnica, né? Então, jogadores nessa parte faz muita importância. E eu quero, sim, um ex-jogador que conheça de vestiário, que conheça, porque você tem, às vezes, se é obrigado a mandar alguns jogadores para fazer coletivo com o profissional, para preencher aquele coletivo. E, às vezes, nem sempre são os melhores que preenchem isso. Então, você tendo ex-atletas com conhecimento, ele tem essa indicação, que é o que o Alessandro fazia com a gente na época, essa parte de integração. Então, eu quero, sim, desde que seja um ex-jogador qualificado, que entenda, que fale a mesma linguagem, para que ele possa fazer essa integração conosco. Mas mesmo assim nós teremos um gerente muito técnico, um cara de mercado na base e um diretor executivo profissional de mercado que conheça. Então é uma mistura, você quer ter uma pessoa de mercado e um cara com conhecimento técnico. Exato. Que também possa exercer a função de dirigente. Exato. Entendi. Você pretende seguir com o Mano Menezes? O que você pensa sobre o atual comando técnico do profissional? É bem legal isso, Thiago, porque andaram com umas polêmicas, né? Como vocês de imprensa fazem aqueles cortes, enfim. Não digo que é você, sim, mas eu digo a imprensa normal, o corte normal. Só que eles fizeram, não foi vocês, eles fizeram uns cortes para o mal. O que seria isso? Nós temos um planejamento, que a gente já vem há anos já planejando dentro disso. E a última vez que nós sentamos, existe um planejamento não só para atletas, comissão técnica, mas também com grandes empresas que vêm investir no Corinthians, para que ela tenha uma segurança, para que ela possa ter aquele tempo de retorno. Então a gente quer preparar uma equipe em todo sentido para que trabalhe com a gente esses 3 anos, no nosso mandato. E dentro disso, me perguntaram o que eu achava do Mano. Eu falei, olha, no nosso projeto, o Mano não fazia parte. E
usaram isso dizendo que eu não trabalharia com o Mano. Até o próprio Duílio, na primeira coletiva lá atrás, já fez 2 coletivas para falar da gente, mas a primeira ele disse que eu não trabalharia com o Mano. Ao contrário, quem disse que não trabalharia com o Mano era ele, e o Roberto de Andrade disse que não pisaria no Corinthians. Eu nunca falei isso, ao contrário, o Mano é um excelente treinador, é um grande profissional, sabe montar time, um cara correto, um cara honesto, um cara família, que é isso que nós queremos para o nosso planejamento. E aí, o que nós queremos agora? Que o Mano realmente se pontue, faça com que o Corinthians pontue o máximo possível, para que lá na frente a gente possa sentar com um planejamento e, se Deus quiser, dar uma sequência de trabalho, porque condição ele tem, é um excelente treinador, está mostrando aí, tirando a gente dessa situação meio complicada, que inclusive esse próprio presidente, né, ele não está muito preocupado com a nossa situação, porque ele abriu uma coletiva querendo nos atacar. Ele não está preocupado com a situação do Corinthians. E graças a Deus o Mano está conseguindo, junto com os atletas, qualificado algum que está conseguindo tirar a gente dessa situação. Lucas, e tem uma série de atletas que estão em fim de contrato, né? Exato, era isso que eu ia falar. O Corinthians tem vários jogadores em fim de contrato, dentre eles alguns com alguma história, principalmente o Renato Augusto e o Gil, outros jogadores importantes como o Juliano, o Bruno Mendes. Como é que você vê essa situação contratual deles, principalmente do Renato Augusto e do Gil, que são campeões pelo Corinthians? Vocês assumiriam oficialmente só em janeiro, quando os contratos já estariam vencidos, mas existe uma ideia de tratar isso na transição, dependendo do resultado da eleição, dependendo de como o atual presidente lidar com isso? Qual é a ideia de vocês sobre esses jogadores que estão em final de contrato? Infelizmente, Lucas, a gente não tem o que fazer, porque a gente não está vivendo o dia a dia com essa diretoria, né? E a transição ela é feita a partir do dia 26, né? E hoje esses atletas todos podem fazer um pré-contrato, e nós não sabemos se alguns deles já têm pré-contrato, se não tem, principalmente o Renato Augusto, que é um dos melhores meia, independente da idade, mas hoje ainda é um dos melhores meia que nós temos no país. Quer dizer, até agora esse presidente não sentou para conversar, é a obrigação dele, e ele mesmo falou isso na primeira coletiva dele, quando ele apresentou o Mano e a minha imprensa. E ele disse que a responsabilidade era dele, ele que assinava, então a responsabilidade é dele, ele tem que realmente, ele está acompanhando o dia a dia, ele já teria que ver ali quem tem condições de se renovar ou não, e ali sim chamar. Nós não vai ser conosco, né? O contrato acaba quando eu vou tomar posse, a gente toma posse depois do dia 2 de janeiro de 2024, e o contrato desses atletas acaba tudo agora até o dia 31 de dezembro. É a responsabilidade dele, que ele mesmo chamou para ele, então nós temos que cobrá-lo. Se nós perder algum desses atletas que tem condições, que possa ainda nos ajudar na próxima temporada, é uma responsabilidade dele. Mas hoje o Renato Augusto é um dos melhores meia, gostaria muito de que ele continuasse conosco, porque é o que eu falo, eu quero ter aquela mescla. O Corinthians, na nossa gestão, vai ser uma fábrica de fazer jogadores. Nós vamos fabricar jogadores pela estrutura que nós temos, porque é o clube mais procurado para avaliações, e nós queremos dar uma estrutura muito grande para a base, porque é o coração de tudo. E essa integração, essa mescla de jogadores, 2, 3 titulares, né? Que a gente fala na linguagem do futebol, que mata no peito, assume a responsabilidade, para dar também uma segurança para essa garotada que está subindo, e outros grandes atletas em outras posições, monitorado, com uma baixa idade, com uma condição física muito melhor, para que a gente possa ter um grande time a partir de 2024. Então a ideia é mais ou menos assim, o jogador experiente que vai chegar para o Corinthians na sua gestão é o cara que, claro, para né? ser titular. Exatamente, é o cara que vem para resolver, para apostar, vai apostar na base. Eu até dei entrevista, Thiago, dizendo o seguinte, alguns falaram, pô, mas você não vai contratar atletas acima de 30 anos. Não, eu não vou contratar atletas acima de 30 anos para compor elenco. Sim. Não tem como você contratar atletas acima de 30 anos. Ao contrário, você tem sim grandes atletas acima de 30 anos, experientes, mas esses sim, 2, 3... para serem titulares, para fazer essa mescla, que aí você consegue fazer o time ter uma dinâmica, ser mais agressivo, que é essa característica, identidade que nós temos que trazer de volta para o Corinthians. Augusto, a gente vê no... Pode falar, Lucas, depois eu completo. Rapidinho, Thiago. O jogador só vem o mais experiente ou o mais novo quando for para decidir de fato, né? Principalmente se ele tiver mais idade. Mas o Corinthians teve alguns casos recentes de apostas de estaduais que deram muito certo, se tornaram ídolos como o Paulinho, o Ralf. Esse perfil de contratação, essa gestão não faria. Vamos supor que em janeiro pinte um expoente como foi o Barleta, por exemplo, só com mais idade. Esse tipo de jogador não viria porque o Corinthians vai apostar na sua base, é mais ou menos isso? Não, esses jogadores que virão também, Lucas, ao contrário. Você vê como deu certo em 2012? Quem que nós tínhamos de espetacular? Depois, através de títulos, né, já tinha algum nome, mas depois de um grande trabalho, um grande projeto, grandes títulos, se tornaram grandes jogadores, que inclusive vendemos de graça, que é isso que nós não queremos. Esses jogadores praticamente todos saíram sem receita. E ao contrário,
É esses jogadores que eu falo que nós estamos ampliando o nosso departamento de Cifute, qualificando ele, para que a gente possa monitorar esses atletas, não só no Brasil, como atleta sul-americano, mas atletas também da Série A, B, C. Nós vamos dar oportunidade para todos. Nós queremos essa mescla. Base, com esses atletas monitorados, com mais esses atletas experientes. Nós queremos isso. Mas isso também não é uma lógica, porque você vê o Fluminense da forma que está, mas ao mesmo tempo você vê hoje um Bragantino, né, o próprio Fortaleza. Isso é planejamento, é gestão, que é o que nós queremos fazer. Jogadores pontuais, monitorados. Augusto, você acha que há espaço num clube do tamanho do Corinthians para um planejamento que seja, vamos dizer assim, vou pegar um exemplo, não é o melhor exemplo, mas é uma maneira de eu me explicar. O Ronaldo assumiu o Cruzeiro cheio de problemas e o Ronaldo juntou lá a torcida e falou, o nosso planejamento é pôr a casa em ordem e vamos jogar para não ser campeão. Nós vamos jogar para ser 12º, 13º, daí tá tudo bem. Você acha que cabe num clube como o Corinthians um planejamento de futebol, de resultado, pedindo paciência para a torcida para um tempo para colocar a casa em ordem, ou não tem jeito? O Corinthians, aonde entrar, tem que entrar para ser campeão. Além do Corinthians, pela marca gigantesca, Thiago, tem que entrar para ser campeão, mas o Corinthians não precisa desse sacrifício. Porque nós temos uma das maiores torcidas do mundo, nós temos uma das torcidas mais consumistas do país, e o Corinthians hoje ele tem, pelo que a gente sabe, a terceira folha salarial do país. Então automaticamente nós teríamos que ter um dos três melhores clubes do país. E nós temos que voltar a ser um dos melhores clubes do país. Nós temos que voltar a ser protagonista. Se você pegar o Flamengo, por exemplo, é diferente, porque ele tinha uma receita de 187 milhões e um déficit de 800 milhões. Aí sim ele teve que enforcar, enxugar tudo, para que ele começasse a montar uma estrutura. E ele contratou grandes jogadores, que hoje, inclusive, né, não está ganhando, perdeu grandes títulos aí por falta de uma gestão mais adequada. O Corinthians é diferente. Corinthians, eu como corintiano, como um torcedor também normal, eu não quero mais passar raiva, eu não quero ser mais motivo de chacota, e além de tudo, o futebol é a porta de entrada em tudo. Então, para mim não tem demagogia, eu vou montar um time de futebol para ganhar tudo. Não tem essa de ser competitivo, claro, vai ser competitivo, mas eu vou montar um time para ganhar tudo, porque através desse grande time, nós vamos trazer grandes receitas. Só que o Corinthians hoje, o que você precisa é saber fazer as contratações, é saber vender, é saber pagar o salário merecido, é saber o que nós estamos falando, a partir dos atletas de base, que vai ter um salário normal, os atletas monitorados vai ter um outro salário normal, e esses atletas que é mais experiente, qualificado, que vai ter um salário maior. Nós temos condição para isso. Inclusive, final do ano, a gente fica livre, como esses contratos que vão acabar, de mais de 8 milhões de folha salarial. Então, com isso, também já dá para você monitorar e contratar grandes atletas. Dentro dessa forma, muitos atletas vêm com luva diluída em salário, e nós não vamos abrir mão disso, Thiago. Nós vamos montar um grande time para ganhar tudo. Eu sou corintiano e não quero mais passar o que eu estou passando. Eu acho que é isso, né, Lucas? Uma das maiores aflições do torcedor é saber que tipo de time o Corinthians vai montar a partir do ano que vem, de acordo com o que tem. E aí a gente pensa no trabalho feito nessa temporada, né, Lucas? Se algo fica para a temporada que vem. Então, assim, o Corinthians não teve resultados expressivos durante essa gestão do Duílio, até chegou perto de decisões, essa temporada chegou numa semifinal, mas está terminando o ano da pior forma possível, que é lutando contra o rebaixamento, né? Se consegue um respiro, e aí eu acredito que, se pontuar o suficiente, se possa pensar no ano que vem. Nesses contratos, talvez, possíveis reforços. Vocês, eu sei que não tem a caneta até janeiro, mas conseguem começar a pensar nessas decisões. O que vocês enxergam que dá para aproveitar da atual temporada, mesmo sendo ruim, mesmo com essa campanha ruim no Campeonato Brasileiro? O que dá para aproveitar desse final de mandato do Duílio, mas principalmente em questões de elenco? O que dá para manter para o ano que vem? O que nós precisamos, Lucas, é entender todo o planejamento que hoje, que a gente não vê muito planejamento lá, aliás não teve, né? Mas você vê o Corinthians como o tamanho do Corinthians pelo o time que nós tínhamos no ano passado, que chegou a uma final de uma Copa do Brasil, e esse ano uma semifinal de uma Sul-Americana. Ali, já na final da Copa do Brasil, você já deveria ter um planejamento para esse ano, porque você já viu que ali, esse próximo ano que seria agora, os jogadores estariam já um ano mais velhos, e é esse planejamento que faltou ali. O que nós queremos é isso que eu te falei. É a parte de atletas que nós precisamos, que já estamos monitorando, tá? Que até o presidente criticou, disse que nós estávamos fazendo proposta para jogadores. Ao contrário, não fizemos nenhuma proposta. Aliás, eu disse que eu estava fazendo o trabalho dele, que ele não está fazendo, que é já monitorar atletas, que era já para estar contratando jogadores, que ele chegou a ver jogadores. Não adianta com um time desse você ficar trocando treinadores assim como foi feito. Você tem que dar as peças certas para esse treinador.
Nós perdemos o treinador nas vésperas de um grande jogo, nós perdemos um jogador na véspera de um grande jogo por falta de planejamento. Nós vendemos grandes promessas da nossa base e ele não repôs nenhuma dessas peças. Diferente da gente que a partir de 2024, a partir de 2026 e agora nós estamos já monitorando toda essa parte, não só de atletas, mas a parte de profissionais também para os departamentos, Cifute também, grandes jogadores que a gente vem monitorando. E é o que nós queremos, um planejamento para 3 anos. Nós queremos um Corinthians aguerrido, nós queremos voltar ao protagonismo e por isso que eu não vou abrir mão desse grande time a partir de 2024. O que você tem de informação como conselheiro e candidato sobre a dívida do clube? Nós sabemos que existe uma dívida de 911 milhões desde que essa gestão pegou, né? E a gente espera, até ouvir uma entrevista dele outro dia, que vai deixar um superávit de 500 milhões, eu quero saber onde está, mas pelo que eu sei a dívida vai continuar na faixa de 900 milhões. E a gente quer entender também, foi vendido mais de 200 milhões de atleta, o que foi liquidado, que a gente sabe que tem impostos atrasados, enfim, já que ele se propôs, se não ganhasse título, mas pelo menos reduzir as dívidas, e é isso que nós estamos esperando agora no próximo balanço, para que realmente essa dívida caia, para que a gente possa ter uma condição melhor no ano que vem. O próximo balanço sai antes ou depois da Augusto. eleição? Tem que sair antes. Certo. Diga, Lucas. O Duílio fala bastante sobre o trabalho de consultoria da Falcone, KPMG, que existiu nessa gestão. Você pretende manter a Falcone no Corinthians, contratar outra consultoria, ou talvez não ter uma consultoria e o próprio departamento de patrimônio, de finanças, de contabilidade, enfim, do clube se resolva? Como é que você pensa essa questão de consultoria para o Corinthians? O que eu acabei de falar, Lucas, a gente quer entender essas receitas que teve essa entrada, quais são as despesas que está tendo, o que foi pago, o que deixou de ser pago. Precisamos entender o trabalho dessas duas grandes empresas, que ela foi contratada para que ajudasse essa gestão nesse grande projeto, que não vi nada de melhor do que essa diretoria fez, mas nós vamos, assim que sentarmos, assim que ganhar a eleição, se Deus quiser, a gente vai entender o trabalho delas, chamar para conversar, junto com o nosso departamento financeiro, junto com o departamento jurídico, que isso já está montado, que a gente já costuma falar, é os pilares de qualquer grande empresa, isso nós já montamos, já estamos calçados nisso, para que a gente possa fazer um grande trabalho a partir de 2024. Quer dizer, a auditoria é bom ter, talvez não seja com a mesma. Não, auditoria nós vamos fazer, a primeira ação que nós vamos fazer a partir de 2024 é uma auditoria, uma grande auditoria independente, para entender tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, o que vai acontecer, para que também nós possamos tomar uma diretriz a partir de 2024. Então essa auditoria com certeza vai ser feita e todos nós corintianos saberão o que realmente aconteceu dentro do Corinthians. A receita do Corinthians vem crescendo, né? Qual que é a tua ideia? Como você acha que está no tamanho legal? Você acha que o Corinthians pode mais? Qual que é a sua ideia a respeito da receita do Corinthians? Como fazê-la ser ainda maior? Essa gestão, Thiago, inclusive o próprio candidato da situação, ele deu uma entrevista dizendo que o Corinthians já estava bom, chegou no patamar de 1 bilhão de reais. Ele mesmo está se apequenando, está fazendo com que o nosso clube... É o que essa gestão vem fazendo há 16 anos. A cada ano apequenando mais nosso clube, a cada ano deixando de ser protagonista. Olha o Flamengo aí, vai atingir uma receita agora de 1 bilhão e 200. Com todo o respeito, nós somos a maior torcida do país, com todo o respeito. Nós somos torcida única. Nós temos a torcida mais consumista do país. Nós temos que apostar nisso. Essa gestão, ela não tem mais credibilidade no mercado, ela está queimada no mercado, ela não consegue receita pontuais. O que seria receita pontuais? São os patrocínios de camisa, a própria televisão, outras receitas que a gente pode tirar, não sendo de torcedores, que nós não queremos sangrar torcedores. Nós queremos tirar receitas de CNPJ, não de CPF. Por isso que é um grande objetivo que nós temos de ampliação de arena, que é o que eu falei, atletas formados nas nossas categorias de base vão ser a nossa terceira receita, porque nós estamos já com um marketing muito agressivo, que nós vamos estar no mercado. Eu trabalhei sempre na parte comercial da minha empresa também, eu sempre vendi meu produto. O Corinthians com uma marca gigantesca, até fico às vezes na imprensa lendo algumas coisas, que tem grandes empresas que estão indo visitar o Corinthians, tomam canseira de 3, 4 horas, vão até embora. Precisa saber se isso é verdade, que se isso for verdade é um absurdo. Ao contrário da gente, eu vivo do comércio, eu sou comerciante, sempre trabalhei na parte de vendas e eu com o meu marketing, nós vamos sair para vender essa marca. Essa marca ela vai ser expandida para o mercado, nós vamos abrir o Corinthians para o mercado, dando oportunidade para todos. E é dessas receitas que nós vamos buscar para que a gente possa, você pode ter certeza, até o final do nosso mandato nós estamos ultrapassando muito mais de 1 bilhão e 200, chegando até quase 1 bilhão e meio de receita em 3 anos, você pode ter certeza disso. Mas a ideia qual que é? Porque assim, por exemplo, a camisa ela já está bem ocupada. É valorizar o que já tem, o que você acha que
poderia estar sendo explorado, que não está sendo explorado, e depois você explica melhor também para a gente a questão do estádio. Tem a parte do estádio que nós queremos transformar numa arena multiuso para que ela seja autossustentado, parte de eventos, parte de feiras, estacionamento, parte de restaurante. Clube, a gente tem grandes projetos, nós temos a operadora, que até na eleição passada eles tentaram manchar nossa imagem com brincadeiras, mas a gente fez um projeto de uma roda gigante, mas enfim, essa roda gigante hoje já está lá, mas está trazendo uma grande receita. A gente tem um projeto da operadora, que o Flamengo inaugurou no final do ano, ainda todo mundo estava lá. Poxa, Augusto, não é esse o projeto seu? Tá vendo? Nossos adversários estão pegando nossos projetos e tá. Por quê? Porque independente, eu fui jogador, fui publicitário, sou empreendedor, sou visionário, sou louco, sim, sou mais um bando de louco. E eu tenho que pensar do tamanho dessa marca. Colocar essa marca, ter projetos gigantescos para que essa marca... Por quê? Porque ela dá retorno, a visibilidade dela é a marca mais valiosa do país, é a marca que mais dá retorno em termos de mídia. E é nisso que nós vamos apostar. E a nossa camisa vai ser valorizada, e o que a gente sabe também, tem muitos contratos de camisa que vai estar acabando, que aí nós queremos sentar, conversar, fazer bons contratos para o Corinthians, e é nessas receitas que nós vamos ampliar muito mais, e abrindo também a parte de CT, nós queremos fazer o CT como uma área comercial também, para que nos traga grandes receitas, dar liberdade de expressão para a parte de mídia, para que ela também possa, com grandes patrocínios dentro do nosso CT, liberar parte de fiel torcedor também, nós vamos ampliar bastante. E parte de fazendinha também, nós queremos para shows, multiuso, parte do clube social também com um grande marketing agressivo, coisa que nunca teve. Então tudo isso aí, a partir do momento que eu crio o meu comercial dentro do clube, ele seja autossustentável, eu já paro de tirar a receita do futebol, o futebol começa a crescer também sozinho, e eu posso investir mais em base, em compras de jogadores. E é essa receita que nós vamos buscar paralelamente. Eu tenho certeza que o Lucas tem uma pergunta para fazer, mas eu quero só pegar um gancho que eu senti um certo orgulho ferido, um machucado em você com essa história da roda gigante. Essa história acabou sendo não muito bem explicada, tal. O projeto eu cheguei a ver, uma roda gigante com o símbolo do Corinthians, seria algo gigantesco, tal. Como é que é essa história? Porque isso daí acabou virando um motivo de chacota, contaram a história de uma forma e eu nunca ouvi você contando a história de uma forma tranquila para explicar, e eu sinto que isso te machucou um pouco. Essa gestão, Thiago, eles assim, esse grupo que está aí há 20 anos quase, 17 anos no poder, mas teve o paralelo, chega a 20 anos, eles se sentem hoje dono do Corinthians. Então tudo que você tenta fazer, lá mesmo, se um diretor, um querendo derrubar o outro, um não trabalha para o outro, o Corinthians, você tem que sempre estar trabalhando para o próximo. Isso eu aprendi agora que eu estive na Alemanha, fui visitar o Bayern, e o próprio presidente me deu um conselho dizendo que eu tinha que trabalhar para o próximo. Porque o próximo é corintiano. O próximo governador aqui, ele quer o bem de São Paulo. O próximo presidente, ele quer o bem do país porque ele é brasileiro. Então, ele tem que sempre estar deixando um governo melhor para o próximo. E é o meu caso. Eu vou estar trabalhando, mas já deixando uma gestão melhor para o próximo presidente, porque eu sei que ele é corintiano, e é aí que o Corinthians começa a crescer de degrau em degrau. Eu sou um cara visionário, sou um cara empreendedor, tenho minhas ideias e eu quero pensar do tamanho dessa marca. Por quê? Porque, como eu falei, essa marca ela te dá retorno. Qualquer ideia, qualquer grande projeto, ela te dá um retorno. Mas qual que era a ideia da roda gigante? A roda gigante eu visitei, fui Inglaterra, fui Estados Unidos, fui China, e eu tive a ideia do maior distintivo, não tive a ideia da roda gigante. E aí fui procurar um dos maiores arquitetos do mundo, Leonardo. Então a ideia era expor um Corinthians Corinthians, enorme, por que através disso? Eu queria, ponto turístico. Eu queria também um name rights lá dentro do clube que nos sustentasse o clube. Essa foi uma ideia para ser feito de um projeto para trazer receita. E esse arquiteto falou, poxa Augusto, maravilhoso isso. Inclusive antes disso eu já tinha ido conversar com uma das 5 maiores empresas do mundo de iluminação, fechei uma grande parceria com eles, só troca de nome. O que eles não entendem? Que o projeto não é só você colocar dinheiro, o projeto é usar essa marca por uma permuta. Né? Que é isso que a gente está fazendo, tanto na ampliação de arena como na roda gigante nós fomos fazer. Como está aí a roda gigante, não foi o Estado, foi uma parceria. E era essa parceria dentro do Parque São Jorge. E aí ele deu a ideia para a gente de fazer uma roda gigante, fazer girar isso. Já tinha 2 grandes empresas que iriam investir no Name Rights com quase 100 milhões de patrocínio. 2 empresas brigando já para estampar aqui nos Estados Unidos. A Coca-Cola estampou para brigar com a Pepsi, que a Pepsi era muito mais famosa que a Coca-Cola na época. Tinha essa briga, muito mais consumo, enfim. E é isso que nós queríamos aqui
para o Corinthians. Isso traria uma grande receita, não só de patrocínio, mas também como de uso do dia a dia, traria uma grande receita. E esse grupo que ele está tentou manchar nossa imagem, virar motivo de chacota, para quê? Para que o sócio não aprovasse, para que a mídia não aprovasse, mas hoje está aí, ó, provando, todo mundo hoje me dá os parabéns, todo mundo fala, poxa, que grande projeto, recebo muitas parabéns no meu Insta, na minha rede social, está aí, ó, está trazendo mais de 250 milhões de receitas ano para o Estado. Isso poderia estar dentro do nosso Parque São Jorge, roda gigante que está aqui em São que Paulo, está aqui no Vila Lobos, que inclusive está movimentando bairros, está criando bares, movimentando, trazendo grandes receitas, que é isso que nós queríamos para o clube, que é isso que também nós temos no nosso projeto, na nossa revista. Vocês podem entrar lá, Augusto Melo Oficial, tem um QR Code lá que você entra, você vai ver toda a nossa revista, todo o nosso projeto, inclusive os 100 primeiros dias de presidente, que é isso que a gente quer mostrar para o torcedor. Do hotel também lá dentro, que seria fantástico, uma roda gigante, com hotel, com traslado, arena, o aeroporto, o maior centro de convenção da América Latina, está aqui em São Paulo, do lado do Corinthians. Tinha muita coisa legal que você pode criar, que o Corinthians ele consome, a marca te dá retorno. Lucas Mussetti. Augusto, você citou agora nessa resposta da roda gigante a ampliação, a ideia de ampliar o estádio do Corinthians, que isso ocorreria por meio de uma permuta, um incentivo, trocas, enfim. Como ocorreria isso em questão financeira mesmo, de questão de investimento para poder ampliar o estádio? Em termos estruturais, como a Arena do Corinthians hoje pode aumentar? Qual que é a ideia de vocês para que o Corinthians tenha mais público ainda nos seus jogos? Quando eu falei isso também, Lucas, essa própria situação, tudo que a gente fala, tudo que a gente projeta, eles criticam por quê? Porque eles não têm projeto, eles não têm credibilidade para executar. E quando eu comecei a citar que isso já vem desde 2019, a ampliação da arena, porque eu venho visitando, eu vou em todos os jogos fora, vou aqui nos jogos dentro, e eles começaram a criticar, pô, ele está mentindo, ele está falando besteira, olha a estrutura, não comporta, parte de logística. Pô, nós tivemos a Copa do Mundo, que foi o maior evento, um dos maiores eventos do mundo. Nós temos ali 2 estações de metrô, 2 estações de trem, 4 pistas que você chega fácil, e nós tínhamos lá 70 mil lugares, que aliás, aquelas arquibancadas era nossa, aquela arquibancada móvel. Por que não manteve aquela arquibancada, que se eu não me engano, a durabilidade dela é para 10 anos? Por que eles não mantiveram com ingresso popular para o Corinthians? Estaríamos há 9 anos trazendo uma receita legal e também trazendo os corintianos de volta para dentro da nossa arena, com ingressos popular, que é isso que nós temos que voltar a ser, o time popular, que é essa torcida que fez esse gigante ser o tamanho que ele é, foi a torcida que mais cresceu em 23 anos sem um título, e é isso que nós queremos trazer de volta. E nós fomos criticados com essa ampliação da arena. Inclusive vieram em entrevista dizendo que a média de público era 38 mil torcedores, o estádio, a capacidade é para 48, né? E aí, só que se você for analisar, 38, ok, mas os primeiros lugares que são vendidos, preenchidos, são os lugares populares. Então é claro que se lota primeiro, é esses lugares populares que nós queremos, que é o que eu falei, a minha receita, ela não vai vir do torcedor, eu não vou sangrar o torcedor, eu quero a minha arena lotada, que ela lotada, ela dá visibilidade para qualquer outro investidor, e é isso que nós queremos, televisão, placas, a hora que a nossa arena, porque ela é consumista, a hora que ela estiver lotada, como nós queremos, com 68 mil torcedores, que aliás se fosse 80, 100, nós lotaríamos. E é essa a parte sul e a parte norte que nós queremos aumentar. A parte sul vai dar uma média de 6.500 lugares e eu quero tirar as cadeiras da sul também, que com isso eu consigo igualar o valor de ingresso do torcedor uniformizado, que é o ingresso popular, que a visibilidade é a mesma, não tem diferença nenhuma e todo mundo assiste os jogos de pé. Então por que não tirar aquelas cadeiras? Me diminui a manutenção, aumenta mais 2 mil lugares, que a renda vai dar mais ainda, vamos faturar mais ainda. Tiramos a cadeira do visitante, que quando eu vou jogar fora, nós não temos cadeira. Nós sentamos também numa arquibancada de concreto, enfim. E é isso que nós queremos fazer, dar esse conforto também, mas com ingresso bem abaixo, com um ingresso popular, para que a gente possa ter uma quantidade maior dentro do nosso estádio. Isso sem o Corinthians gastar R$1, como era também na roda gigante que nós falamos e ninguém acreditou. O que nós estamos fazendo com isso? Uma troca de propriedade, nós queremos usar uma marca, já foi conversado, estive agora no Palácio do Governo, tive uma grande reunião na qual está tudo liberado, nós já temos alicerce para isso pronto, senão não teríamos esses 10, 20 mil lugares que foi construído para a Copa do Mundo. É a mesma condição, se foi construído lá, por que não pode construir? E eles criticaram até nisso, viabilidade, e nós já procuramos os órgãos públicos, já fomos ver, entender a documentação. O que precisa agora realmente é achar o investidor, é achar o parceiro. Já conversei com grandes empresas, 3 empresas, uma das maiores do país. Estamos estudando, estamos conversando, estou vendendo a marca para que ele nos ajude a essa ampliação do estádio.
em troca dessa marca por 10 anos, que é isso que nós queremos, não na Arena, tá? A Arena já está lá na Neoquímica, são outras propriedades de clube social, CT de categoria de base, profissional, que nós estamos aí analisando, e é isso que nós queremos, essa troca de propriedade, eles constroem e nós damos a propriedade para eles durante 10 anos, que vai estar também junto o hotel, o alojamento da base, que eles estão aí há 17 anos, e um absurdo, um dos maiores clubes do país não ter um alojamento para os nossos atletas de base. Essa parte do estádio, você tocou num ponto que era exatamente o que eu ia te perguntar, né? Que já tem o patrocínio da Neoquímica, então são outras áreas, né? Outras e você também falou sobre ter mais liberdade no CT, de comercializar mais o CT. Explica um pouquinho melhor, porque eu acho que isso faz parte do acordo com o estádio. A empresa ajuda a ampliar o estádio, e ela pode usar uma parte do CT para publicidade, uma parte do Parque São Jorge, do Clube Social. Como é que essa parte... eu queria entender melhor esse negócio e essa parte que você falou do CT, de ter mais liberdade, porque hoje em dia a imprensa, de uma forma geral, não chega mais dentro de nenhum clube. É muito raro. Até o Vanderlei Luxemburgo, quando chegou no Corinthians, disse: não, eu vou abrir alguns treinos, e isso realmente não acontece mais em nenhum clube, não é no Corinthians, né? E qual que é essa sua ideia, tal, que faz parte desse projeto de ampliação do estádio, cedendo essas outras áreas? Exatamente isso, Thiago. Quebrar esse protocolo. Eu venho recebendo muita reclamação na parte de imprensa. Hoje é escolhido um ou outro. Haja vista aí essa última coletiva do presidente, escolheu lá meia dúzia, deixou muitos fora. E nós não queremos mais isso. Nós queremos ter a maior liberdade de expressão já vista dentro do clube de futebol. Voltar ao que era antigamente. Por quê? Hoje, se você for... Até essa semana mesmo, eu dei uma entrevista na qual esse podcast reclamou que não pode um jogador lá. Pô, o jogador é o meu ativo. Ele é a minha vitrine. Se eu conseguir expor, eu vou vender ele muito melhor. Esse jogador ele tem que ser exposto, não só na parte de futebol, mas na parte comercial também. Eu tenho os direitos de imagem, que nós temos que aproveitar tudo isso. Então o que nós queremos fazer? A partir desse momento, nós queremos que o Bayern faz muito isso. Eu visitei alguns clubes da Europa agora, recentemente, há menos de 2 meses, estive na Europa. E o Bayern faz isso, que ele fideliza também o seu fiel torcedor. Ele abre em média para 2.000, 2.500 pessoas para que assista o treino. E dentro disso você tem lá as placas comercial, qualquer outro órgão de imprensa vai estar lá cobrindo o treino do Corinthians, e com isso vai estar lá aparecendo os meus patrocinadores. Basicamente, é trazer a imprensa para mostrar e expor a marca. Expor as marcas lá dentro, assim como é feito nos jogos oficiais, assim como vamos fazer dentro do clube com pequenas empresas que às vezes não têm condições de investir no futebol, porque vai ser cara, a nossa camisa vai ser cara, porque a nossa camisa ela dá o retorno, mas nós temos lá o futsal, nós temos o basquete, nós temos a natação, que é campeão de tudo. Então nós queremos também trazer essas empresas, porque a visibilidade é a mesma, a marca é a mesma. Certo. Lucas, até desveio um pouquinho, mas o assunto continua sendo o estádio, né? Exato. Falando em estádio, como é que você pretende lidar com a dívida da Arena? E já aproveitando, no seu programa você fala de congelar o valor dos ingressos no primeiro ano. Como ocorreria isso e como evitar que a partir do segundo ou terceiro ano haja um aumento, talvez até acima da inflação, meio que para compensar o valor que não aumentou? Primeiro, sobre a dívida do estádio, como é que você pretende lidar com ela? E segundo, sobre a bilheteria, que é um fator importante justamente para pagar a dívida da Arena. Por isso que eu venho falando desde 2019, 2018, Lucas, que eu quero tornar a Arena uma arena multiuso, assim como é feito todas as arenas. Você não consegue viver só do futebol na Arena. Você não tem jogos lá todos os finais de semana, né? Você sempre passa uma semana e é isso que nós queremos. Essas semanas, esses 15 dias que não tem jogos, para que a gente consiga trazer eventos. Nós queremos uma boa praça de alimentação, nós queremos, ali nós temos o Shopping Itaquera, que já está bem sufocado, cresceu muito. Vamos tentar expandir para dentro da nossa arena, criar alguns projetos para que a gente possa trazer o torcedor, parte de tour dentro da nossa arena. Nós somos acho que a arena hoje no Brasil que mais comporta uma quantidade de estacionamento, quase 5.000 lugares, 4.800 lugares, enfim, nós temos que explorar tudo isso. Nós queremos explorar toda essa parte comercial para que ela traga receita e seja autossustentável. Nós não podemos só viver do futebol dentro da nossa arena. É uma arena maravilhosa, que tem seus problemas, que eu acho que eu até tive agora o último jogo fora, não só do Bragantino, mas o penúltimo contra o Fortaleza, e lá eu vi que tem as cadeiras, tem a parte de alvenaria, que nós, adversários, sentamos na parte de alvenaria, e totalmente coberto. Você não toma
sol na cabeça e você não toma chuva, que é isso que nós queremos para o corintiano também, dar esse conforto, dar uma logística melhor. E é o que eu falei, eu tenho que ter a minha arena lotada. Ela lotada eu vou conseguir grandes receitas porque a visibilidade é enorme. Então nós vamos estar buscando essa receita com esses diversos projetos que nós queremos para a arena. Eles criticaram tanto desde 2019, 2018, que nós planejamos já uma arena multiuso, que hoje, agora, o mês que vem, nós vamos ter 2 shows lá. Então, quer dizer, por que agora pode e antes não podia? E é isso que nós queremos daqui para frente. Já conversei com 2 empresas nesse sentido também, empresa de grandes eventos, né, com grandes artistas aí, e nós queremos fazer esse movimento dentro da arena. Não só lá também, como para a nossa fazendinha, torná-la também uma arena multiuso para pequenos shows. Mas a ideia é fazer show no gramado, ou no estacionamento? Também no gramado. Porque aí traz aquele outro problema, né? Você acabou de ver o Corinthians jogando no campo do Grêmio, o campo do Grêmio, lamentável o estado, por causa de chuva e por causa de show. E todo estádio que começa a receber show tem problema de gramado. A ideia é fazer no campo mesmo, é na área do estacionamento, qual que é a ideia? Nós queremos usar tudo, Thiago. Nós queremos usar a parte de estacionamento, que é enorme, para eventos, feiras, que é feita. Hoje em São Paulo você tem pouco espaço com o tamanho, com essa dimensão que existe hoje no nosso estacionamento. E a arena também, hoje nós temos 30%, 35%, se eu não me engano, do nosso gramado, que é a amarração com artificial. Ele suporta bem, porque não é todo mês que você vai fazer, não é a cada 15 dias, você vai fazer às vezes a cada 40, 45 dias. E quando não tiver jogo também, porque eu não vou abrir mão de um show e o Corinthians tem que jogar fora, ao contrário. Nós queremos, principalmente agora, ano que vem, agora, por exemplo, nós temos uma data FIFA, nós vamos ficar 2 semanas. Por que não levar o Corinthians, fidelizar o seu torcedor no Norte, no Nordeste, né, em outros estados? Você fideliza seu fiel torcedor e você traz receita com isso também. Você consegue levar o Corinthians perto daquele torcedor que tem aquela paixão. Tudo isso é receita, é planejamento que você, com uma grande equipe, pessoas técnicas, você consegue montar. E basta querer fazer também, você tem que querer fazer. Já que ele está falando das obras, das reformas, entrar na história do hotel da base, que é outra polêmica, né, Lucas? Exato, é uma lenda quase, né? O projeto está parado desde 2011 e numa das tuas entrevistas, Augusto, você disse que se você for eleito, dia seguinte, semana seguinte, os primeiros tijolos seriam colocados. Já existe um projeto definido, com um investidor definido para que você possa finalmente construir esse hotel? Ou é mais uma ideia, é um pensamento, uma força de expressão que você usou quando disse que no dia seguinte você já teria o começo da construção desse sonhado hotel para o Corinthians? Não, esse já está pronto, Lucas. Essa é palavra, a gente ganhando num dia, você pode ter certeza, assumindo a cadeira, né? Nós vamos assumir a cadeira dia 2, dia 3 de janeiro de 2024. No outro dia você pode ter certeza que nós queremos, porque o projeto está com ele. Já existe uma planta lá para isso, já existe um projeto para isso, que nós queremos pegar e já passar para esse grande parceiro que já vai estar no dia seguinte construindo. E é o que eu falei, nós queremos o Corinthians, sem essa estrutura de um alojamento. Olha essas peças que saíram ultimamente aí, grandes jogadores como Wesley, o próprio Adson, que é uma pena ter vendido, Robert Renan, Murilo, Carlos Augusto, próprio agora Moscardo. Você imagina o Corinthians daqui a 2 anos com esses 5, 6 garotos se não tivesse vendido? Quanto não valeria? Se esses garotos hoje, na nossa gestão, você pode ter certeza que eu pagaria o estádio e mais de 50% da nossa dívida. Assim como os outros clubes vendem os jogadores ou pelo valor real da sua multa, ou por um grande valor, porque o nosso Corinthians ele tem uma multa de 100 milhões, vende por 5, tem uma multa de 50, vende por 12. Eu quero entender isso também. Por que não vende pela multa, já que quer sair? Como o último jogador, Roger Guedes, que saiu de uma forma que eu não concordo, numa véspera de um grande jogo, onde valeria mais de 30 milhões e um título que para nós seria muito importante. Por que deixar? Paga a multa então, já que tem que sair, paga a multa. Ah, eu dei a palavra, mas espera aí, você não deu a palavra para um jogador, você tem 37 milhões de torcedor por trás que você comanda isso, então você tem que falar por esses 37 milhões. Você tinha um grande jogo, um grande título que nos traria a felicidade, por exemplo, traria mais receita e eles deixaram isso passar. Diferente da gente, nós vamos, a partir de 2024, ter esse alojamento e é o que eu falei, nós vamos começar a fabricar jogadores não só para o Corinthians, mas também para o mercado. Então, assim, Augusto. Pode falar, Lucas. É que só me ocorreu uma coisa aqui enquanto o Augusto falava. Vou até passar um pouquinho da água para ele aqui. A maneira como você fala já me faz pensar imediatamente e te fazer uma pergunta que ela é mais quente e bem específica. O que você achou do negócio pelo Yuri Alberto? Porque envolveu muita gente. Péssimo, péssimo, péssimo. E além de tudo por 50%, que é o que nós sabemos. Onde já se viu você? É o que eu falo, que falta de pessoas técnicas de conhecimento. Todo mundo sabe que o Robert Renan ali era um grande jogador, independente disso.
Por que fazer esse tipo de negócio ainda com 50%? E outro, o garoto não tinha nem 3, 4 meses de profissional. Por que não maturar ele, que é assim que a gente comenta, porque esses jogadores, e aí até criticam os treinadores, a hora que ele começa a achar uma peça para determinada posição, eles vão lá e vendem o garoto de graça e não repõem, além de tudo não repõem. E por que vender o garoto tão cedo? Se o Corinthians ele é a vitrine. Se eu tenho um jogador, a pessoa quer comprá-lo, ele vai comprar no valor que eu acho que eu devo vender, não no valor que ele quer. O Corinthians hoje, se o jogador tem uma multa de 50 milhões, já sabe, vamos lá que lá a gente compra barato. Pode chegar com 5 que vai sair por 6, por 7. Com a gente vai ser diferente, o que eu falo, vai ser nossa terceira receita, porque esse jogador ele tem que ser maturado, nos dar título, e aí sim ele vai ser valorizado. Então nós temos que parar de formar jogador para os nossos adversários. Nós temos que investir mais pesado nesses jogadores e com esse alojamento eu vou ter atletas do Brasil inteiro, até fora do país, que a gente quer inclusive nesse alojamento deixar uma parte de intercâmbio, que isso também vai trazer grandes receitas para a gente na parte de formação de atleta. Você tem intercâmbio, já conversei com a China, Japão, para que tenha ali uma parte de alojamento. Na minha época de base, quando nós fomos assessores, nós já tínhamos uma conversa dessa. Então hoje o nosso alojamento vai ser mais ou menos para 150, 160 crianças. Se você deixar ali 30, 40 alojamento para essas crianças, a média de $5.000, dão quase $200.000, mais ou menos 1 milhão, e você praticamente você banca toda a sua despesa de base. Então tudo isso aí é um planejamento que nós já temos, mas o importante é ter esse alojamento para essa garotada, para a gente poder conseguir monitorar e alojar todas essas garotadas do Brasil inteiro para fazer avaliação em todos eles. O presidente do Ilho chegou a declarar que o hotel seria algo em torno de 30 milhões. É isso mesmo, não é? O que eu ouço já é 12, é 8, é 10. Dentro disso, e que inclusive nós estamos já mais ou menos monitorando, não passa disso, Thiago. Tá bom, Lucas. Augusto, o Andrés teve uma marca da sua gestão, pelo menos ele vendia isso, que era a questão do naming rights da Arena, que demorou bastante para ser concluído. O do Ilho já foi mais uma questão de vamos diminuir a dívida do Corinthians, e agora ele argumenta que por causa dos juros a receita aumentou, mas a dívida acabou não caindo de forma real. Qual vai ser a principal marca da sua gestão? Se você tivesse que escolher um símbolo da sua gestão, para daqui a 3 anos e pouco, quando a gestão, pelo menos a primeira, terminar, qual que seria o principal símbolo da sua gestão, a grande marca que você quer para o Corinthians? A minha grande marca é um grande time e equacionar a receita, Lucas. Eu não vou abrir mão disso. E você tem como fazer isso. Está provando isso com uma folha salarial muito alta, e dentro disso eu tenho condição de montar um grande time para ganhar tudo. E automaticamente você, com grandes projetos, com um trabalho muito técnico, porque eu venho com uma equipe da FIA desde 2019, a gente sempre tem reuniões para equacionar, ter um planejamento financeiro, e agora há pouco tempo eu anunciei já o nosso diretor financeiro para que a gente possa fazer um grande planejamento financeiro para a gente poder equacionar essas receitas com o déficit. Então não vou abrir mão, vai andar paralelamente tanto um grande time quanto a equação nossa financeira. E o clube social também? Como é que você pensa? Sim, o clube social é aquilo que eu falei, nós teremos um marketing muito agressivo. Pela primeira vez nós vamos ter uma divisão de marketing, um para o futebol, para a parte profissional do futebol, e outro para o nosso clube social, para os departamentos amadores, que é dar a condição, abrir a marca para o mercado, que é o que eu falei, se a nossa camisa, o nosso futebol profissional, ele vai ser caro, porque nós vamos dar uma qualidade, um retorno maior para esse investidor, então vamos trazer grandes empresas, pequenos empresários que vêm investir no nosso clube social. E às vezes eu brinco lá, eu faço parte do Rachão lá, o Canindé, todo sábado, domingo, dia de semana à noite, a gente tem nosso futebol, brincadeira, que é onde eu me apaixonei pelo clube social. E eu até brinco com pequenos empresários como eu lá. Poxa, você daria R$1.000 para botar a tua placa aqui na beira do campo? Poxa, Augusto, eu dou. Pô, você junta 10 empresários, R$10.000, você compra bola, você compra colete, você compra rede, você já começa a dar manutenção num departamento. E a partir daí já começa a me tranquilizar em termos de receita lá em cima. Todos os departamentos nós podemos fazer isso. Então é só você dar uma condição, e é isso que eu falo, nós vamos ter um grande comercial para que ele possa buscar essa receita e abrir o Corinthians para o mercado, que todo mundo quer vir para dentro do nosso clube social também, basta dar oportunidade. Boa, a conversa é boa, eu tenho que dar uma acelerada aqui, que nós já estamos falando já faz tempo. E tem muitos assuntos aqui que eu preciso passar contigo. Você é a favor do fiel torcedor votar? Sou a favor do fiel torcedor votar. Como faz para isso acontecer? Aliás, Thiago, eu brigo desde 2018 para que a mulher tenha o direito a voto. O que seria isso? No clube social, quando você se associa, você é o 00 como titular, a sua esposa é o 01, seus filhos 02, 03, enfim, dependendo da quantidade, dependente.
E eu brigo, porque hoje, se eu não me engano, é 8 ou 9% de mulheres que têm direito a voto dentro do Corinthians. É muito pouco. E lá em 2018 era mais difícil ainda um fiel torcedor ter direito a voto. O que nós imaginamos? Então, poxa, nosso clube vem perdendo sócios, muitos sócios, desde que essa gestão assumiu, perdemos muitos sócios. A mulher, ela sabe o que a família precisa, porque geralmente hoje o nosso clube lá, eu, por exemplo, minha família, minha mulher e minha filha, ela nunca quase frequentou o clube porque ela não tinha atividade. Eu ia lá, jogava meu futebol e depois ia para casa. A partir do momento que a mulher participar mais da nossa diretoria, for mais respeitada dentro do nosso clube, ela sabe o que a família precisa dentro do clube. Então ela vai trazer mais atrativo para a família. E com isso ela possa frequentar e a gente vai, os homens, por exemplo, vai lá, fica tranquilo e deixa as mulheres fazendo as suas atividades também, que vamos criar atrativo para isso. Por isso que desde 2018 a gente quer dar o direito para a mulher votar, para que também aumente o colégio eleitoral, dificulta mais uma compra de votos, que isso o que está acontecendo agora nessa eleição é um absurdo. Nós queremos evitar isso. Então automaticamente a gente já estaria aumentando o nosso quadro social e de votante, dando direito para essa mulher. É claro que a gente sabe que isso não depende do presidente, mas vai ter o meu apoio e por isso que eu peço também para que o sócio que tem direito a voto, que olhem com carinho para o conselho, porque o conselho nós precisamos renovar também, nós precisamos do conselho que nos ajude para aprovar grandes projetos para o Corinthians e o Corinthians precisa de renovar o nosso conselho. Vote na nossa chapa 21, a chapa 30, a chapa 55, a chapa 77, a chapa 82, chapa 83, chapa 88, chapa 90, que nos ajude nesse conselho. Dê oportunidade para pessoas novas, assim como eu montei minha chapa e saí para dar oportunidade para outras pessoas, para que ela conheça o conselho, conheça a política do Corinthians. Renovando o conselho, a gente consegue, que é a minha prioridade, Thiago, Lucas, a minha prioridade, primeiro, é uma auditoria independente e a modificação do estatuto. Temos que modificar o estatuto, porque essa gestão, ela costuma modificar o estatuto sempre no último ano de gestão, para beneficiá-los. Nós não, nós queremos já montar nos primeiros meses um estatuto para o Corinthians, para que dê credibilidade também, e dentro disso, não só abaixar de 5 anos para 3 anos o direito a voto, para que a mulher tenha direito a voto, e para que a gente possa introduzir o fiel torcedor num grande projeto. Ele tem que participar do estatuto nosso, para que aí ele possa ter direito a voto. Porque isso é o conselho que aprova, e depois vai para a Assembleia Geral dentro do nosso clube, para o sócio do nosso clube social ter o direito de aprovar. Na questão do futebol, você mudaria essa obrigação de ter um diretor estatutário? O que você pensa disso? Isso é estatutário. Eu dependo isso eu posso também, mas o que eu vou ter lá é um diretor executivo. Eu não vou ter um diretor estatutário. Eu posso ter um diretor adjunto dentro do nosso quadro associativo que conheça o departamento, mas eu não abro mão de pessoas técnicas em todos os departamentos, mesmo porque ali tudo que acontece é o problema do presidente. Então, amigos meus, será do portão do Parque São Jorge para fora. Dentro da instituição Corinthians, pela primeira vez nós teremos pessoas qualificadas, pessoas técnicas que conheçam, mesmo porque a gente precisa dessas pessoas para tirar o Corinthians dessa situação. Na minha empresa eu costumo contratar sempre pessoas melhores que eu, não igual ou pior que a mim. Bom, Lucas, vamos agora para a nossa parte final da entrevista com perguntas específicas. Acho que tudo que a gente conversou aqui com o Augusto vai ser possível conversar com o André também, porque são assuntos que dizem respeito ao clube. Agora, há perguntas que são específicas para cada um, né, Lucas? Exato. A primeira delas, Augusto, é sobre a divulgação de áudios que teriam sido imputados a você. Inclusive, a gente publicou aqui no UOL, na coluna de Diego Garcia, que esses áudios foram periciados e que eles seriam mesmo de sua autoria. Primeiro, saber que se esses áudios de origem machista, racista, são de fato seus, você confirma, e se aí você já poderia dizer se você se arrepende, qual que foi o contexto, ou se eles não foram seus, são montagem, enfim. Que você pudesse falar sobre esses áudios que, inclusive, foram usados com frequência na sabatina do presidente do Willio na semana passada. Que absurdo, né? Foi montada uma coletiva para tentar manchar nossa imagem. Não foi montada uma coletiva para falar das finanças, falar do planejamento do Corinthians. Por isso que esse presidente ele não está preocupado na situação que o Corinthians vive hoje. Está preocupado sim em atacar o adversário, um opositor que hoje tem uma grande chance de tirar essa situação que está aí há quase 20 anos. É um absurdo isso. Eu nunca falei que o áudio não era meu. Ao contrário, a voz é minha. Eu falei é do contexto. Eles usaram um corte na qual eu estou defendendo a senhora tia Cida. Ao contrário. Eu estou lá, sempre fui tratado com carinho, sempre fez toda a minha parte de alimentação, ela sempre cuidou de mim como um filho. Então, ao contrário, ali, se você perguntar, eu estou querendo me identificar. A gorda, eu vou chamar o quê? Obesa? Vou chamar... Ao contrário, era um modo que eu tinha de chamá-la
um carinho, que até ela fez um vídeo comigo e eu a chamando, que eu chamava a minha negrona como carinho. Eu tenho meus amigos, o meu sócio é negro, enfim, meu melhor amigo é negro, mas isso é uma demagogia, eu vivo nisso há muito tempo. Eu estou há 40 anos no clube, eu sempre fui amigo de todo mundo, nunca tive um problema com ninguém, nunca fui para uma ética, todos lá me conhecem, em todo sentido. E de repente hoje, e mesmo em 2018, como eu fui candidato, não teve nada disso, 2020 não teve nada disso, esse áudio é de 2017. Esse cidadão que hoje está lá, que ele levou, eu quero o contexto, porque é ele que acusa e eu a defendo. Nós vamos ter esse contexto, nós vamos exigir isso. Aliás, isso foi colocado na Câmara, usando a máquina pública, que com tantos problemas, aí o apagão que nós tivemos agora, eu tive prejuízo no meu comércio, 2 dias sem energia, num final de semana, nos prejudicou muito parte de faturamento, eu tenho funcionários, e nós precisamos disso. E de repente foi flagrado o próprio presidente da Câmara anunciando que tem que ser convocado antes do dia 25, para manchar nossa imagem, usando a máquina pública, sendo que tem muitos problemas. E não é lá o órgão competente para isso. Ao contrário, e nem foi a pessoa que foi fazer a denúncia. Foi um blog que já teve prisão 2 vezes por difamação, por calúnia, já perdeu tudo, inclusive agora também, mas não vale nem a pena comentar porque é insignificante. E uma outra testemunha no qual eu mandei embora, me levou para lá, para a minha parte profissional, eu acabei mandando ele embora, mandando a escolinha dele embora, se eu devesse alguma coisa, e essa pessoa usou isso aí, desde 2017 que foi feito, usou agora. Quer dizer, já tentaram me intimidar de tudo quanto é jeito, com ameaças, com droga, ameaçando minha família, tenho o boletim de ocorrência protetiva, ando com seguranças, carro blindado, e agora mais essa. Picharam até o nosso clube, Augusto Melo racista. Olha a que ponto eles chegam. Por quê? Porque eles sabem que na urna, no voto, eles vão perder. Então eles tentam de tudo quanto é forma manchar. E lá no clube eu estou há 40 anos, todos os meus amigos me conhecem. Isso é horrível, isso é ridículo, eles deveriam ter um pouco de consciência antes de fazer isso. Porque eles têm família, eles deveriam respeitar o ser humano, coisa que para eles não fazem, e ao contrário, o Corinthians para eles é uma necessidade, e o Corinthians precisa se libertar dessa gente. E essa é a grande chance, dia 25, do torcedor, do sócio que tem direito a voto, não se deixar levar por essas besteiras, por essas coisas que eles inventam, fake. Essa semana mesmo, se você tem uma ideia, no próprio dia da coletiva desse presidente, estavam lá 700 robôs nos atacando. 700 a que ponto essas pessoas chegam? Eu não entendo muito desse negócio de internet, a minha equipe que está montando isso, 700 robôs nos atacando com cada coisa absurda. Essa semana mesmo tem uma mulher aí que fica colocando os absurdos. É o que eles têm para hoje, é o que eles conseguem hoje, tentar nos rebaixar para eles, não vão conseguir, porque nós somos diferentes. O sócio com direito a voto ele acordou, não essas obras eleitoreiras que eles estão fazendo ridícula para tentar chamar atenção, o sócio não cai mais nisso, mesmo porque ele sabe que o Corinthians precisa de uma renovação de verdade, honesta, de uma pessoa que queira trabalhar para o Corinthians e que vai tirar o Corinthians dessa situação. Que lição você tirou desse episódio todo, Augusto? O que você aprendeu com isso tudo, principalmente o episódio com a mulher? Você se arrepende de algo? Você faria algo diferente agora? O que ficou para você disso? Não me arrependo de nada, ao contrário. Tudo que eu fiz é por carinho e eu fiz defendendo como eu defendo qualquer outra pessoa. Não gosto de injustiça, compro qualquer briga nesse sentido. Eu sou devoto de Nossa Senhora, não gosto de tatuagem, fiz isso aqui por causa de um problema de saúde que eu tive da minha filha, foi uma promessa que nós fizemos, fomos nos benzer em Aparecida, tanto que o meu número para candidato, para as pessoas votarem no Augusto Melo, é o número 12, que é o dia de Nossa Senhora, e ao contrário, eu sempre trabalhei para o próximo, e eu tenho uma outra religião paralela, que nos encanta, que faz sempre trabalhar para o próximo, e isso me enoja tudo, Thiago, me enoja porque é uma política no qual você quer o bem, você quer trabalhar, você quer fazer o bem, aliás, desde base, que a gente já fez um trabalho fantástico de aumento de porcentagem, dando economia e trazendo receita, ali já exigiram nossa cabeça, ali já tivemos ameaça, quer dizer, eu estou fazendo bem para o Corinthians, enquanto, se vocês pegarem o próprio debate, eu falei, lá as pessoas estão se beneficiando, esse grupo está se beneficiando, acho que está na hora de uma reformulação, está na hora de uma mudança, e o sócio com direito a voto, o nosso sócio do Clube Social com direito a voto, ele tem a grande oportunidade de mudar isso. Eu tenho certeza que ele não vai compactuar com tudo que está acontecendo, ele hoje não se vende mais, não vai trocar o seu voto por obras eleitoreiras, ou por um agasalho, ou por um ingresso. Eu acho que é isso que tem que acabar dentro do Corinthians, porque o Corinthians hoje vive uma situação muito complicada, o Corinthians precisa de socorro, e nós vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano. E como você recebe o presidente atual do Willio dizendo que você é um aventureiro, por não ter uma experiência larga em cargos, trabalhou na base, como é que você recebe isso?
Se for para ter a experiência que eles estão há 17 anos, eu não quero essa experiência. Ao contrário, eu nas minhas experiências de vida, como pai de família, como empresário, graças a Deus sempre fui muito bem sucedido. Tenho minha vida limpa, minha ficha limpa, nunca fui investigado, assim como eles falam que estão sendo investigados toda hora. E tá aí o Corinthians, né? Dívida bilionária, e hoje nas páginas policiais, e é isso que nós não queremos para o Corinthians. Ao contrário, a minha vida sempre foi tranquila, sempre foi limpa. E nós queremos um Corinthians muito melhor, e eu não tenho dúvida que o sócio dia 25 vai fazer com que isso aconteça. Lucas. Augusto, nessa espécie de sabatina do Duílio, primeiro eu queria saber como que você viu esse convite do Duílio à imprensa e, de certa forma, ele ter usado parte da máquina do clube para te atacar, porque parte dessa sabatina foi para atacar um candidato, seria só uma prestação de serviço, mas enfim. Nessa sabatina, ele fala da sua escolha pelo vice-presidente, que o Omar teria apoiado a ditadura em 2019 e apoiado o golpe, a tentativa de golpe do governo passado. E ele fala muito que o Corinthians é um clube democrático e um clube como o Corinthians não pode ter um candidato a vice-presidente que apoie esse tipo de ideia. O Omar de fato apoia essas ideias? O que você pensa sobre isso? E se de alguma forma isso causou reflexão sobre a escolha do Omar para sua gestão? Quando você viu um presidente fazer isso, Lucas? Que absurdo. Ele abriu uma coletiva no qual era para falar de finanças do Corinthians e acabou falando do Augusto, e acho que ele deu um tiro no pé mais uma vez. Eles tentam manchar nossa imagem, tentam fazer essas coisas mirabolantes aí, e a gente só cresce. Isso não me preocupa. Isso democrático, ele, falar em democracia, o Cuca, olha o que ele fez com o Cuca. A própria coletiva dele, a Lili lá, tentou 3 vezes fazer uma pergunta para ele cortava ela, não deixava ela falar. Ele teve a escolha dele, das pessoas que estão no dia a dia com ele, não abriu a coletiva para a imprensa. Ele falou em debate, esqueceu de me convidar e só falou mal de mim sem direito à resposta. Eu tive que fazer uma live para poder me defender e ele fala em democracia. E ao contrário, ele que falava que não ia apoiar e de repente hoje está apoiando e usando a máquina. Assim como ele está usando a coletiva para tentar promover o candidato dele, que é a mesma situação que está aí, é o mesmo grupo que vem há 16 anos, é essa SAF fechada entre eles, que vai e volta os mesmos, não dá oportunidade para outros. Por isso que o Corinthians vem a cada vez mais deixando de ser protagonista. E aí é essa situação que nós queremos mudar. É isso que a gente precisa modificar. Então, foi ridículo. Em termos do Osmar Stabile, é uma pessoa de clube, é um grande empresário, pode ter se excedido no comentário, no dia. Antes de qualquer coisa, nós o chamamos, conversamos, ele percebeu, pediu desculpa que se excedeu. Foi numa época de transição, uma época no qual ele é empresário e ele tem empresa, ele apostava. Hoje ele viu que errou, pediu desculpa. Só que é um cara, além de ser um grande empresário, não precisar do Corinthians, fez muita coisa pelo clube social, trabalhou muito para o Corinthians, modificou muitas situações. Então, através disso. E o meu segundo vice é um grande advogado de uma família tradicional. Isso mostra o peso de pessoas que nós vamos ter para a administração. E olha o deles. Você falou rapidinho do Cuca. Eu fiquei curioso. O que você pensou do episódio Cuca? Não, o que ele falou em democracia, ele jogou o Cuca para os Leão e depois deixou o Cuca sozinho. Ou seja, eu sou presidente, eu chamo o Cuca. Primeiro, eu não precisaria chegar no patamar que chegou. Aliás, quando teve todo esse problema, ele deveria ter, na minha visão, chamasse o Dorival, por exemplo, se precisaria de um treinador experiente, conciliador, que conseguisse dominar o vestiário, chamasse um treinador experiente. Não precisava chegar ao ponto de ter chegado ao Cuca. Só que, ao mesmo tempo, se ele contratou o Cuca, ele deveria perceber o tamanho, que eu acho que ele não conhece, o tamanho do Corinthians, a proporção que leva o Corinthians, e, de repente, quando ele contratou, teve aquele massacre em cima do Cuca, e ele não chamou a responsabilidade para ele, deixou o Cuca se demitir e passar o que está passando. E ele fala em democracia. E aí ele fala que eu sou machista, que eu sou racista, botou áudios ridículos, que aliás isso tudo, com certeza, eles que montaram, porque eu nunca disse que o áudio não era meu, eu sempre disse que foi um corte, uma fita editada. O que eles fizeram? Um cenário todo para montar uma perícia para dizer que a voz é minha. Mas vocês nunca ouviram falar que a voz não era minha. Ao contrário, eu sempre falei, a voz é minha, eles pegaram um corte e fizeram uma edição. É isso que a gente criticou. Então, você vê a que ponto tá. Eu nunca vi isso em nenhum clube brasileiro, nem num clube no mundo eu vi esse tipo de coisa. Isso mostra o despreparo desse presidente e o desespero dessa gestão, porque vão perder a eleição no dia 25, vai dar o 12 na cabeça. Mas você teria contratado o Cuca? Eu não deixaria chegar a esse ponto, eu não precisaria do Cuca. Eu tenho uma outra filosofia de futebol, que é o que a gente prepara, é o que eu falei. Antes de qualquer coisa, antes disso, eu teria contratado o Dorival. Eu não precisaria chegar ao ponto de pensar em contratar o Cuca. Entendi. Lucas?
Augusto, eu já vi entrevistas de atuais presidentes de grandes clubes e de ex-presidentes dizendo que só dá para ter real noção de como é o futebol de pressão, de dificuldade no grande clube quando você está sentado na cadeira. Você teve uma experiência que não foi muito longa no Sub-17, tem experiência de viver o Corinthians, de viajar, de clube, de tudo mais, mas talvez você não tenha vivido esse futebol profissional no dia a dia e talvez essa falta de experiência pese, como já pesou para alguns presidentes. A gente pode ver casos, por exemplo, no São Paulo, o Casares teve dificuldade, do Rueda, que eram pessoas de mercado que na prática talvez sentiram que era outra coisa. Você pode passar um recado para o torcedor corintiano que mesmo sem ter vivido, sem ter sentado nessa cadeira, né, você tem experiência suficiente para lidar com um clube como o Corinthians, com todas as dificuldades, mas também com toda a torcida que tem? Não tenho dúvida disso, Lucas. Com toda a humildade, a gente sabe que o Corinthians é diferente de qualquer outro clube. A gente sabe que a pressão do Corinthians, a torcida do Corinthians, a pressão é muito grande. A gente está ciente de tudo. A gente tem experiência não só de vida, mas como eu falei, a gente tem experiência de jogador, eu tenho experiência de empresário, eu tenho experiência de ser um empreendedor, eu tenho uma experiência de ter sido publicitário mais ou menos 6 anos. Então a gente tem uma vivência em todo sentido. E o que é principal também, a gente teve uma escola de base que não se compara ao profissional, mas é uma escola, é uma lição, o que acontece ali, o que acontece lá. E por isso que eu digo, eu não vou contratar ninguém pior que a mim, eu sempre vou contratar melhores que o Augusto, justamente por isso, para te dar esse suporte, para que sejam pessoas que conheçam, pessoas técnicas, que vai nos ajudar a tirar disso. A pressão você vai ter em qualquer situação. A pressão você tem no Corinthians, a pressão eu tenho no meu trabalho, a pressão eu tenho na minha família, a pressão eu tenho no dia a dia. Todos nós temos pressão dia a dia, cada um na sua proporção. Eu sei o tamanho da proporção do Corinthians, porque eu vivo o Corinthians há mais de 40 anos. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado, sim, em montar um grande time para ganhar tudo. Coisas rápidas da minha parte aqui para encerrar, que já estamos estourando o tempo. Primeiro no popular. Tem um boato de Marcos Leonardo, Di Maria. Porque você sabe que move o torcedor do futebol. Tem isso mesmo? Só voltando a uma situação, Thiago, já que o Lucas falou em pressão, que a gente está acostumado com pressão, um candidato adversário aí, ele não aguenta pressão, ele cancelou todos os debates, tentou me atingir na Gazeta, que tinha tudo para ser um debate histórico, referência para todos os clubes, e de repente eu mesmo pedi para ele, candidato, vamos falar de proposta, deixei para lançar o meu plano de gestão nesse debate, para que o torcedor nos conhecesse, tirasse a sua conclusão de qual é o melhor candidato em termos de proposta, coisa que ele não tem nenhuma proposta, não tem nada. Ele tem sim essas obrinhas eleitoreiras dentro do clube, que é obrigação dessa diretoria, que inclusive chapas dele estão se apropriando disso, chapas dele estão nos atacando gravemente todos os dias, mas não damos bola para isso, porque todos lá nos conhecem. Então pressão não aguenta o candidato da situação, porque ele cancelou todos os debates, não dá mais entrevista, e aliás, esse fator da Câmara já está agindo dessa forma, tentando nos convocar, já é para esconder ele. Esse fato dessa entrevista do presidente, essa coletiva, já é para escondê-lo. Tem mais, o ex-presidente está convocando entrevista, já é para escondê-lo. Então eu acho que ele, o torcedor, tem que cobrá-lo para ele vir à frente, para ele mostrar o seu projeto. Aliás, ele vem tentando falar algumas coisas, só fala besteira, só fala lambança. Quem não aguenta pressão e quem é desqualificado para o cargo é ele. A gente está tranquilo quanto a isso. Desculpa, Thiago. Marcos Leonardo e Di Maria, nomes que circularam por aí. E aí mexe com o torcedor. Sim. É o que eu falei, né? Eu estou fazendo o trabalho que esse presidente deveria fazer. Estou monitorando todo mundo. Marcos Leonardo é um grande jogador. Quando começou a falar isso na mídia, a gente começa a prestar atenção em tudo. Eu recebo no meu Instagram, na minha rede social, jogadores do mundo inteiro. A gente já tem uma equipe de scout que a gente quer juntar com o que nós temos de melhor dentro lá do nosso profissional, para que a gente monte uma grande equipe com pessoas técnicas. Eu estive no Barcelona mais de 3 horas na frente de um computador com o diretor de scout geral do Barcelona, onde aprendemos muito em termos de scout, como funciona toda a parte. Eu tenho humildade de ir, de conhecer, de aprender. Diferente do outro candidato que fica enfurnado dentro do clube e não quer mostrar o seu trabalho para fora e não quer aprender. Nós fomos aprender, estou trazendo grandes inovações da Europa, inclusive uma delas é a parte de scout, por isso que nós estamos já contratando essas pessoas, conhecendo, para que a gente possa ter esse monitoramento perfeito. Marcos Leonardo, um grande jogador, maravilhoso, mas está empregado, está no Santos, um jogador caro. Di Maria, não preciso nem comentar, campeão do mundo, não tenho dúvida que daria certo no Corinthians, porque o argentino ele tem a característica do Corinthians, que é isso que nós queremos trazer. Estamos monitorando todos, Thiago, e pode ter certeza que vamos investir em grandes jogadores, porque o Corinthians precisa voltar ao protagonismo e nós vamos montar um time para ganhar tudo. E da minha parte, Lucas, aí é uma questão bem pessoal. Você falou aqui, Augusto, de
segurança, carro blindado, ameaças, vale a pena? Olha, pro Corinthians vale tudo, viu, Thiago? O Corinthians é uma paixão, que é o que eu falei. Não é porque a gente é corintiano, a gente quer ser melhor que ninguém, ao contrário. O corintiano ele é maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Isso é uma paixão indescritível. Depois dos meus filhos, o Corinthians é minha vida. Isso foi entrando na veia e hoje eu sou... Até muitos falam, pô, você é a salvação. Não, não sou a salvação. Eu sou a esperança. Você, corintiano, pode ter certeza do seguinte: eu, como corintiano, sofro igual você e eu vou trabalhar para você. Eu vou trabalhar para o torcedor. Por isso que eu preciso do apoio de vocês no conselho. Por isso que eu preciso do apoio de você, sócio com direito a voto. Vote nas nossas chapas de oposição. É uma chapa qualificada, é a chapa que precisa estar no conselho para nos ajudar. Vote na chapa 21, na chapa 30, na chapa 55, chapa 77, chapa 82, chapa 83, chapa 85, chapa 88 e chapa 90. São essas chapas que estão nos apoiando. São todas pessoas técnicas, pessoas que estarão nos ajudando a tirar o Corinthians dessa situação. Lucas, sua última pergunta. Para terminar da minha parte, Augusto, você falou uma coisa importante, que é votem nas chapas de oposição. É importante, óbvio, que a sua gestão ganhe a eleição, mas também é importante que essas chapinhas também sejam eleitas. Como é que você vê que os ex-presidentes e o Mário Gobi, que teve uma votação expressiva na última eleição, tenham declarado apoio ao André? Isso de alguma forma te preocupa pensando nos votos na eleição? Ou é aquilo, tipo, nós somos de fato uma oposição porque esses ex-presidentes de um mesmo estilo de gestão estão apoiando o candidato da situação? Ao contrário, Lucas. Pela primeira vez na história, um candidato está unindo toda a oposição para o bem do Corinthians. Mesmo porque, é o que eu comentei, de tanto tempo essa gestão aí está e a cada ano deixando de ser protagonista, se enfiando em dívida bilionária e hoje nas páginas policiais, literalmente. O Mário Gobi, ele usou o grupo Corinthians Movimento Corinthians Grande como candidato. Hoje, só o Mário Gobi saiu de lá. Todo o movimento está nos apoiando. Todo o movimento do Vitalício está nos apoiando. Todos os conselheiros vitalícios estão nos apoiando. Hoje nós temos a maioria dos departamentos do clube. Hoje eu tenho uma grande massa de opinião pública nos apoiando. Ou seja, a última eleição nós perdemos por... Se você tirasse 71 votos do adversário que viesse para nós, nós ganharíamos a eleição numa pandemia. E esse adversário, o Mário Gobi, nos tirou 750 votos na outra eleição. Sendo que todos esses 750 votos, toda essa oposição que esteve lá, ela está unida em prol de um candidato para o bem do Corinthians. Então não foi o Mário Gobi que arrastou esses votos. Ao contrário, hoje só o Mário Gobi apoia essa situação, porque ele sempre foi situação. Ele nunca foi oposição. Está provado aí. Ele saiu lá, conseguiu segurar os meus votos, dividiu o voto, por isso que eu não ganhei outra eleição. Agora, ao contrário, ele tentou arrastar o movimento para a situação, só que o movimento ele sempre foi oposição. São pessoas técnicas, pessoas qualificadas, que estão conosco para ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. Então hoje nós temos uma grande maioria, uma oposição pela primeira vez unida em prol do Corinthians. Bom, e para encerrar da minha parte, é uma pergunta dura, hein? Você é capaz de me apontar uma virtude no seu adversário? Nenhuma. Nenhuma virtude. Não consigo achar nenhuma virtude, ele está provando aí nos projetos que não tem, nas falas dele. As falas dele, ele só mancha a imagem do Corinthians em dizer que nós não tínhamos título mundial, nós não tivemos títulos brasileiros, enfim, na mentalidade desse candidato, o Corinthians nasceu em 2006, quando eles assumiram essa gestão. E automaticamente ao contrário, quando eles assumiram essa gestão, foi onde eles estão deixando uma dívida bilionária e praticamente destruíram essa marca maravilhosa que nós temos, que nós vamos reconstruir, trazê-la de volta para o mercado e com um grande time e grandes títulos. Bom, te desejo aí uma boa sorte nessa reta final de candidatura. O pleito é no próximo dia 25. E queria até te pedir desculpa aqui que eu abri dizendo que o Corinthians era a segunda maior torcida do país e durante a nossa conversa você disse que não é. Você contesta isso? A torcida do Corinthians está maior que a do Flamengo? O Corinthians é maior que o Flamengo. Nós somos torcedor único. O corintiano, ele é corintiano. O Flamengo, Norte e Nordeste, antigamente as parabólicas só televisionávamos jogos do Rio. Então tem aquele torcedor que torce pro Vitória, pro Bahia, pro Náutico, pro CRB, pro CSA. E aí torcem também pro Flamengo aqui. Nós não, o corintiano ele é Corinthians, é um time só, é a vida dele. Por isso nós somos a maior torcida. Bom, Augusto, boa sorte para você. Eu, como um amante do esporte, vivo no esporte há 30 anos, eu desejo que o melhor aconteça para o Corinthians, né? Que
um dos alicerces do futebol brasileiro, uma das partes mais importantes do futebol brasileiro. Então, boa sorte para você e que tenha uma eleição limpa, tranquila e que o melhor aconteça para o Corinthians. Boa sorte. Obrigado, Thiago. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade, Obrigado, pelo espaço. Queria agradecer e, ao mesmo tempo, conscientizar o sócio. Essa é a oportunidade. Não se deixe levar por obras eleitoreiras. Pense no Corinthians. Você é a solução do Corinthians. Dê a chance para um novo. Nos dê um voto de credibilidade que eu vou provar na administração e vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Vai, Corinthians mais forte. Muito obrigado e continue com a gente. Uau.